Olá, bem-vindo a mais um vídeo do curso Criando nos Quadrinhos. Esse é um vídeo extra que eu estou fazendo sobre ilustrações. Aí nele eu vou falar sobre as ilustrações, vou apresentar alguns tipos de ilustrações e mostrar também como que eu ilustro as minhas histórias. Vamos lá? Uma das definições que eu mais gosto sobre ilustração é que a ilustração é um desenho, pintura ou obra de arte impressa, que explica, esclarece, ilumina, representa visualmente ou simplesmente decora um texto escrito. Pode ser de natureza literária ou comercial. Estilos de ilustrações. A ilustração é um poderoso mecanismo de comunicação, tanto quanto a escrita. A imagem ou desenho ilustrado muitas vezes fala mais do que as palavras, sendo um dos motivos para o constante crescimento da rede de comunicação visual e de ilustradores, pois muitos preferem demonstrar o que pensam por meio de imagens. O trabalho ilustrado é uma forma artística e, como todo trabalho artístico, possui técnicas que precisam ser aprendidas com muita dedicação, estudo e treino. Pensando nisso, trouxemos alguns estilos de ilustrações e dicas de como desenvolver o seu próprio modo de ilustrar. Basta continuar lendo as figuras, e continuar assistindo este vídeo para ficar por dentro. Nós temos o estilo jornalístico, que é os cartoons que são nos jornais, o conteúdo presente nos meios de informação, principalmente no jornal. Ele não está somente nas palavras, mas também no arranjo visual das revistas, páginas de jornais e nos blogspots informativos. A ilustração pode ser feita por meio de charges, que são carregadas de apresentar acontecimentos utilizando sátiras com traços bem marcados. E também por meio de cartoons, que têm o objetivo de relatar de forma humorística fatos presentes na sociedade. Outra forma de ilustração usada pelos jornais é o infográfico, que é o responsável por apresentar dados e estatísticas de forma gráfica, a fim de facilitar a leitura dos usuários. Temos o estilo quadrinhos, que é o que a gente está vendo durante o curso, que é um trabalho artístico que relaciona imagens e textos com a finalidade de contar histórias de variados gêneros. Ele é publicado em revistas, livros ou em tirinhas jornalísticas. E as histórias em quadrinhos estão no gosto popular há muitos anos, e muitas dessas tramas viraram filmes de grande produção, como Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, como nós vimos anteriormente. Dentro desse estilo, existem também ilustrações voltadas para alguns subgrupos, como adultos, crianças e educativos. Aí a gente vai ter os comics, os de super-heróis, os mangás, os vários estilos já vistos anteriormente também. Nós temos o estilo publicitário, que é aquela ilustração usada na publicidade. No caso, aqueles cartazes do governo, da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, que servem para alertar as campanhas. E o trabalho na publicidade de ilustração pode ser feito através do layout, storyboard ou logotipo da marca, como também nos anúncios, vídeos e propagandas. Cabe ao design publicitário utilizar esse mecanismo a seu favor. Temos também o estilo científico, que são aquelas ilustrações de revistas antigas, revistas médicas, enciclopédias, que é um campo em que a ciência e a arte se cruzam, com o objetivo de auxiliar os pesquisadores a apresentar suas ideias em forma de ilustrações detalhadas. Elas podem ser de vegetais, animais, estruturas moleculares, modelos experimentais, vírus do corpo humano. Antigamente, antes da existência da câmera fotográfica, os estudiosos, conheciam as plantas, desenhavam as plantas, tinha um ilustrador que fazia os desenhos das plantas. E aí esses desenhos eles eram publicados nas revistas científicas da época. Hoje, a gente usa mais a fotografia.
E por último nós temos os webcomics, que é um estilo que ainda não é muito conhecido, mas que vem ganhando muito espaço. Ele é publicado na internet e a maioria das artes são elaboradas digitalmente, onde encontramos ilustrações de pixel art, mangá, 3D, animadas, entre outros. Normalmente, ela é feita somente por uma pessoa. Dessa forma, permite uma maior liberdade para o criador expressar o que deseja na história em quadrinhos. E agora, como desenvolver o seu próprio estilo? Como criar o seu estilo de ilustração? Então, para isso, é essencial você conhecer e até misturar os estilos adotados por diferentes desenhistas. Contudo, é preciso entender alguns princípios para esse desenvolvimento. Chegar no seu estilo significa percorrer um caminho de autoconhecimento. É preciso, antes de mais nada, compreender quem é você como artista e como pessoa, já que sua vivência pode influenciar seu estilo. Ao começar o processo de desenvolvimento do seu próprio estilo, é comum se sentir perdido. Assim, é importante que entenda quais são os seus interesses, as artes e estilos que te chamam a atenção, e também os artistas que você admira. Agora, eu vou mostrar para vocês um pouco da minha criação, tá? Esse primeiro livro que eu estou mostrando é A Princesa Desengonçada, onde ele já está pronto, né? Mas eu vou mostrar para vocês como que eu faço os quadrinhos, o storyboard, ou até transformo a minha história em historinha em quadrinhos. Primeiro, eu gosto de dobrar o papel várias vezes, que assim já ficam os quadrinhos desenhados, né? Passo um lápis em cima e vou fazendo as ilustrações, que é meu rascunho, são os meus rabiscos de ilustrações contando a história. Essa história é sobre uma princesa que sempre acorda desvelada e quando se olha no espelho ela leva muito susto. Nesse dia, quando ela acordou e se olhou no espelho, ela achou que ela estava vendo uma caveira e se assustou. Aí eu estou desenhando o espelho, né? Ela vendo a caveira no espelho. E entra um gato no quarto. E quando esse gato olha para a princesa e vê o reflexo dela no espelho, ele também assusta. E aí eu estou desenhando o gato com pelo arrepiado, levando susto. E ele sai correndo. Ele sai correndo, vai lá para fora e ele dorme debaixo de um carro e começa a roncar. Mas ele está roncando tão alto que a princesa, desengonçada e assustada, mais uma vez se assustou. Se assustou, levou um tombo, rasgou o vestido e foi parar em cima do carro, onde que o gato estava dormindo embaixo. E caiu lá desmaiado em cima do carro. O gato, quando viu a princesa deitada em cima do carro, correu para lá, deitou em cima da barriga dela e dormiu lá em cima da barriga dela. Porque os gatos gostam de fazer isso, né? Quando a gente está deitado, dormindo, o gato gosta de dormir em cima da gente. E aí, quando ela estava lá em cima do carro, com o gato em cima dela, apareceu um novo personagem. Aí vocês reparem que assim, os personagens que eu desenho são super simples. Aí apareceu um príncipe que, quando viu aquela cena, morreu de rir. Aí tá o kkkk ali, né, rindo dela.
E aí, como ele riu alto, a princesa acordou. A princesa acordou, sentou no carro e eles começaram a conversar. Aí o cabelo da princesa já está até mais bonito, já não está todo arrepiado. E aí eles conversam, né? Ele pergunta quem é você, e ela responde: eu sou a princesa. E aí eu fui colocando os balões depois. Ai, miau, né? Socorro. Plaft, que ela caindo no carro. E aí, chegando ao final, eu fiz a quantidade de quadrinhos que eu queria. Chegando no final, eles se apaixonam, né? Um pelo outro. Aí tá o príncipe e a princesa, que eu tô desenhando. Vocês podem ver que são desenhos bem fáceis de fazer. Geralmente eu uso figura geométrica ou boneco palito. Aí eu coloquei os coraçõezinhos, né? Eu gosto de usar bastante onomatopeia. E a cena final, o príncipe e a princesa dentro de um grande coração. E viveram felizes para sempre. Agora, eu vou dar alguns exemplos de boneco palito, que a gente pode fazer as histórias ilustradas apenas com bonecos palitos, que eles podem transmitir várias sensações, eles podem ou não ter a carinha desenhada, uma bolinha para o olho, né, a boquinha. Então, assim, é bem tranquilo, gente. Esse negócio de não saber desenhar, isso ninguém tem que ser um Picasso nem um Leonardo da Vinci, não. A gente faz os bonequinhos palito e todo mundo vai entender a nossa história. Aí, tá vendo? Eu uso muitas formas geométricas também. E acaba que a gente vai colorindo e a história vai ficando bonita. O importante é a gente criar a história. Aí eu já começo a falar sobre os bonecos palito, né? É uma representação simples, rudimentar e estilizada da anatomia de um ser humano, geralmente monocromática. Nesse caso, são utilizadas apenas linhas retas em direções variadas para representações do corpo e um círculo para representar a cabeça. Pode ou não conter aspectos simples do rosto, como olhos, que seriam um par de círculos, e a boca, que é uma linha, por vezes usada para representar as emoções. São raros os casos em que são apresentados com o nariz e, quando isso ocorre, trata-se apenas de um ponto. Bonecos palitos são personagens populares da internet através de vídeos em que batalham entre si para derrotar uns aos outros, né? São usados muito nas webcomics, nas animações, nos GIFs, é muito comum a gente encontrar. Aí algumas formas de bonecos palitos, e aí o boneco palito já mais elaborado. Agora ele já começa até a ganhar cor. Aí a gente já tem alguns exemplos de bonecos com formas geométricas, que é o que a gente ensina muito para as crianças nas escolas, né? Quando a gente está ensinando matemática, forma geométrica, dá para a gente construir um mundo inteiro ou contar uma história inteira só com formas geométricas. Também é muito interessante. Essas formas podem ser desenhadas ou recortadas e coladas. Agora eu vou mostrar para vocês mais um pouco da minha parte criativa, né? Dos meus trabalhos. Aqui são os rascunhos e as ilustrações de historinhas em quadrinho ou de storybirds. Eu gosto muito de trabalhar com isso.
Aqui já são duas historinhas. Uma delas depois eu transformei em animação, que é essa da florzinha. E essa outra é da pré-história, né? Que é uma historinha que ficou muito legal também. Aqui eu mostro o meu trabalho no meu livro de histórias A Estrela e a Flor, onde eu fiz a estrela, eu fiz a flor, reconstruí tudo em tecido, fiz um cenário também com flores de tecido, de papel, e escaneei e montei no computador. Aí todas as cenas são montadas no computador e depois eu fiz o livro. Essa historinha é aquela storyboard na frente e ela virou uma animação que vocês podem ver depois na minha página. Esse já tem uma bomba no Castelo das Pombas, onde eu trabalhei com EVA e papel. Então, essa história ela é toda ilustrada através de pedacinhos de EVA, né, os personagens. E os personagens são de formas geométricas, né? E a mesma coisa, depois eu fotografei ou escaneei as imagens, né, prontas e montei o livro. Eu tenho essa contação de história também com animação na minha página. Depois eu vou passar para vocês o link. Essa historinha, ela não é um livro, é uma história que eu contei. E eu fiz a ilustração dela toda em massinha e tecido. Eu usei algodão e eu usei feltro. É ali na parte da água, papel celofane. Essa já é uma historinha tipo fotonovela, que eu fiz com os meus alunos do curso de teatro, né? Eu fotografei eles representando e criei a fotonovela com as falas deles, resumi a peça, né? Esse foi o nosso trabalho no Clube da Leitura. Um trabalho que ficou bem legal também. Aí eu tirei os rostinhos deles, né? Coloquei os emotions, porque são crianças, a gente tem que tirar, né, a parte do rosto. Aí já trabalho de uma amiga, que é a Ana Cecília, e também a Márcia Pasqualin, que são duas escritoras, que eu admiro muito o trabalho delas. Ele é feito todo com objetos que elas fotografam e montam os livros. Esse já é um trabalho utilizando bonecos. É a ilustração que eu sempre amei na minha infância. Eu procurava livros que tinham esse tipo de ilustração. Aí a Cinderela, né? Ilustrada através de bonecos também. Eu compro muito livro por causa da ilustração. Eu gosto muito de ilustração. Esse é o trabalho de uma grande amiga, que é a Margarete Marinho, que é o Pé de Saci, ilustrado pela Shirley Ferreira. E nessa ilustração ela usa colagem, né? Tecido, papel, fotos de comida. E aí um outro trabalho dessa minha grande amiga, Margarete Marinho, onde ela fez o dossiê Saci todo artesanal. E as ilustrações em aquela forma científica, né, que a gente aprendeu. As páginas, elas são envelhecidas artesanalmente. E o livro ele é encapado com lona, tecido. Ele é muito lindo, é uma obra de arte, vale a pena conhecer. A pintura da capa também é artesanal, feita à mão. Então é um trabalho muito bonito.
Esse já é o trabalho de uma outra amiga minha, que é a Marizélia Souza, que ela tem uma coleção dos livros sobre o Galo José, muito interessante, e ela desenha sobre o jornal. Ela faz também as oficinas usando o jornal, é bem interessante. Aí já o trabalho da Magda Tresse, onde ela utiliza os balões em suas ilustrações, né? Mostrando que os personagens estão conversando um com o outro. Aí nós temos ilustrações com aquarelas, que eu acho muito bonito também. Não consigo fazer, não, mas eu acho lindo. Isso a gente pode fazer história quadrinho, ilustrar livro. Aqui é a minha historinha do sapinho, né? Contando a fábula do sapinho do balde de leite, que alguns de vocês já conhecem. Aí eu fiz os quadrinhos e depois eu transformei os quadrinhos numa animação que virou uma contação de história, que está lá na minha página também. Se vocês quiserem olhar, eu vou deixar no final o link. E agora eu vou passar rapidinho para vocês algumas formas que hoje existem de se criar histórias quando a gente está sem ideia. Nós temos o Eu Conto, que são cartas que você vai tirando e vai formando a história. Tem os dados das histórias também, que a gente pode imprimir e fazer, pode imprimir os dados e desenhar depois para formar as histórias. E é um jogo que eu gosto muito de usar com os meus alunos. Porque no caso a gente cria muitas histórias. Eu dou aula de teatro, então a gente cria as histórias para a gente representar. E para quebrar o gelo, né, a gente começa contando histórias através do dado ou da história continuada, que é um outro jogo muito legal também para a gente criar. Vale a pena vocês conhecerem. A essência do negócio é estudar, praticar, compreender, observar e, por fim, repetir o que você desenvolve e reproduz. Qual traço te chama mais atenção? Aparecem mais linhas retas ou curvas? Seu desenho é mais fictício ou realista? Para isso, vale reflexão. Pensar nessas coisas pode auxiliar na descoberta do seu estilo, mas você não precisa escolher somente uma forma. É possível misturar técnicas e estilos de ilustrações ou até se especializar em mais de uma forma, contanto que as entenda de forma individual. Agora você conhece alguns estilos de ilustrações e tem em mãos algumas dicas primordiais para definir o seu estilo. Vamos lá começar a criar então? Agora você já tem todas as dicas. Faça sua história sair da imaginação e coloque tudo no papel, seja através de desenhos, palavras, figuras ou balões. Crie sua história, sua tirinha, seu cartoon e mostre pra gente, tá ok? Vamos lá? Mãos à obra. Eu espero que tenha ajudado vocês nesse processo de criação, de imaginação. Com tantas ideias, você já está pronto para começar a sua jornada no mundo dos quadrinhos. Então, o que você está esperando? Já temos muitos trabalhos interessantes e muito legais na nossa página. Só está faltando o seu. Vamos deixar a imaginação fluir e a história acontecer?